pra falar da verdade, eu vim pra falar de Deus, que só Jesus salve e perdoa, porque Ele é o Filho de Deus. Eu vim pra falar da verdade, eu vim pra falar de Deus, que só Jesus salve e perdoa, porque Ele é o Filho de Deus. Queridos e amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para estarmos compartilhando, né, o alimento espiritual, a palavra do Senhor. E como é o Evangelho de Jesus, esse que vos fala aqui é o irmão Ezequiel, um humilde instrumento do Senhor, né, um grãozinho de areia na mão do Senhor, nas mãos do Senhor. Então, veja bem, querido irmão, o Senhor nos diz, né, que devemos orar para buscar a presença do Senhor. E Ele nos ensinou a orarmos o Pai Nosso. Eu estou convidando os irmãos nesse momento, você aí que crê na palavra, que a fé ela vem pelo ouvir, né? Mas também temos que praticar aquilo que a gente escuta, né? Para a vontade de Deus, para alegrarmos ao Senhor e alegrarmos no Senhor. Então, eu convido os irmãos a orarmos o Pai Nosso, né? Que é a oração que o Senhor nos ensinou. Então, oremos, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a honra e tua é a glória para todos sempre. Senhor Jesus, humildemente invocamos a sua presença nesse momento e a presença do seu Espírito Santo, Senhor, segundo a sua misericórdia e a sua compaixão, que são infinitas para conosco, Senhor, e pelas infinitas riquezas de sua graça em perdoar os nossos pecados, pois de todos eles nos arrependemos e te pedimos perdão. Senhor Jesus, humildemente te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor não esteja olhando, Senhor, o Senhor não venha olhar para as fraquezas de nossa carne, né, para as fraquezas de nossa alma, Senhor, o Senhor não venha estar olhando para os nossos impurezas de nossos lábios, nossos pensamentos impuros, para as impurezas de nossas mãos, Senhor, nossos caminhar tortuosos, mas que o Senhor antes venha estar olhando, Senhor, para o teu sangue derramado na cruz e vertido na terra para encobrir as nossas iniquidades e as nossas transgressões, e pelas infinitas riquezas de sua graça e perdoar os nossos pecados, segundo a sua misericórdia e a sua compaixão, que são infinitas para conosco, pelo amor do seu nome e pelo seu nome. E te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando a cada um dos irmãos, a mim, né, com a tua graça, que a tua graça nos basta. Glória a Deus, Pai, Jeová, aleluia, louvado seja tu, meu Senhor, meu Salvador e meu Deus e nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Filho amado de Deus, Pai, Jeová, em quem Ele se compraz e a quem Ele não dá o Espírito por medida. Glorificado, louvado, amado, servido, exaltado seja o teu nome, e bendito é o teu Espírito Santo para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou deixar um louvor em nome de Jesus para os irmãos aí. De quem anda com Deus, Ele não se apresenta. É Deus quem diz quem Ele é, conhece o seu lugar, pois foi bem instruído. Sabe que o contrito Deus não desprezará. Ele não é vaso de ouro, porque a glória não é dele. Vaso de prata o tempo vai lhe ofuscar. Vaso de madeira o fogo não suportaria. Vaso de barro hoje é assim que eu vou te chamar. É matéria-prima tirada do chão, que eu abato, que eu exalto na minha mão. Jogo no forno 7 vezes para se firmar, mas te quebro de novo se eu não gostar. Eu abato, eu exalto, te faço chorar, mas te revelo meus mistérios pra não se enganar. Mais um aviso nessa noite, hoje eu quero dar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Cada bavoleiro deixa ele cantar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Há um segredo, um gemido, um choro na alma, que
que só o seu oleiro pode entender. Enquanto os vasos estão rodando, se movimentando, o oleiro está tratando pra poder encher. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Cada bandoleiro, deixa ele tratar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toca, não toca não. Não toca não, não toca não. Eu te amado, te exalto, te faço chorar. Mas o aviso nessa noite, olha, eu quero dar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso Pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Cada bandoleiro, deixa ele tratar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Cada bandoleiro, deixa ele tratar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Deixa o vaso. Cada bandoleiro, deixa ele trabalhar. Ô glória, quem tem glória da glória. Há um segredo, há um gemido, há um choro na alma que só o seu oleiro pode entender. Enquanto os vasos estão rodando, se movimentando, o oleiro está tratando pra poder encher. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Cada bandoleiro, deixa ele tratar. Não toca nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Cada bandoleiro, deixa ele tratar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque, não toque, não toque não, não toque não. Não toca não, não toca. Cada bandoleiro, deixa ele tratar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque, não toque, não toque não, não toque não. Não toque não, não toque. Cada bandoleiro, deixa ele tratar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Não toca não, não toca, meu querido irmão. Muitas das vezes você vê um irmão, né, aí, né, que às vezes nem ainda está convertido, né, muitas das vezes ainda está na prova, está na tribulação, né, muitas das vezes por causa das suas próprias escolhas, pois, né, costumo dizer, né, que nós somos senhores das nossas decisões, mas somos escravos das nossas escolhas. Muitas das vezes o irmão aí, né, fez uma escolha errada, né, teve uma oportunidade, né, de decidir, e na hora de decidir escolheu ir para a esquerda ou ir para a direita, e não escolheu seguir o caminho reto, que é o caminho do Senhor, e aí passa por aflições, por tribulações, né? Muitas das vezes ele não escolheu, muitas das vezes ele foi lançado para aprovação, né? Para depois de ser aprovado receber, né, a coroa da vida. Enfim, a gente não sabe, isso são mistérios de Deus, não cabe a nós saber. Jesus mesmo, quando ele veio, algumas perguntas que faziam a ele falava, são mistérios do Pai, não cabe a mim revelar, não cabe a mim saber, eu só sei que eu vim fazer a vontade do meu Pai, entendeu? Que é obedecer a ele. Então, veja bem, querido irmão, você não sabe, ali às vezes é um vaso, muitas vezes está dentro até de uma casa espírita, de um candomblé, de uma umbanda, está passando ali para ver a escolha dele, mas você não sabe lá na frente se Deus vai chamar. Você vê a Balaão, no final, que aconteceu com ele, digamos assim, né? Então você não sabe, meu querido irmão, de repente é um vaso do Senhor e tu tá tocando, e tu tá tomando aí de volta, e tu não sabe por causa de quê, de onde é que tá vindo, porque você tá julgando, você tá condenando, você tá querendo tomar para si o lugar que é de Cristo, de um unigênito de Deus, de ser um em Deus, né? Nós podemos ser um em Cristo, e aí aonde ele esteja, estejamos nós também, nele, né? Em Cristo, mas o unigênito de Deus, só Jesus, tá? Que é o próprio Deus. E muitas das vezes está querendo tomar esse lugar, está julgando, está condenando, né? E está aplicando a condenação. E quando Jesus fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que é julgado, culpado todos somos, que toda a carne pecou e não há salvação, né? Mas
né? O sangue de Jesus nos lava, vem para nos remir, né? Das nossas iniquidades, das nossas transgressões, dos nossos pecados, não é isso? E vem nos reconciliar, nos restaurar a Deus, né? Como está lá em Hebreus 6, né? Que ele não tendo por quem jurar, né? Ele se interpôs entre o homem e Deus, para que todo aquele que nele crê seja salvo, né? Então, carvalho, para que sejamos chamados carvalhos de justiça, né? Mas justiça por sermos justificados lá na cruz por Jesus, entendeu? Então, muitas das vezes nós estamos julgando nossos irmãos e estamos condenando, aplicando a condenação, né? Porque a palavra do Senhor diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Ainda que sejamos julgados culpados, mas nenhuma condenação há. E muitas das vezes você não está permitindo aquilo que Deus permitiu a você em Cristo Jesus. Dá uma segunda chance para o teu irmão. Muitas das vezes teu irmão não errou nem contigo. Eu vejo muitas das vezes em igrejas, né? Não vamos estar aqui citando nome nem denominações, que não estamos aqui para isso, mas eu sei que existe, né? E por parte de lideranças, né? Não é nem por parte de ovelha não, por parte de lideranças, de bacharelados em teologia, enfim, né? Julgando irmãos, né? Às vezes no mesmo nível, da mesma patente, digamos assim, né? Por um erro que às vezes não cometeu nem com ele, mas ele não consegue nem ficar perto, entendeu? Ele boicota algumas coisas, algumas ações desse irmão, porque o irmão lá atrás tropeçou, fez isso. O justo cairá 7 vezes. Jesus caiu 7 vezes, querido irmão. E ele é o Filho de Deus. Veja bem, né? Então você e não dá uma segunda chance e depois quer dizer que é santo, depois quer dizer que está em Cristo. Você está entendendo? Então nós vamos aqui em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 12, a palavra do Senhor diz assim. Nós vamos começar logo no 8, aqui no começo, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Veja bem, querido irmão, não é com Cristo, não, é em Cristo, que há uma diferença muito grande, que os apóstolos de Jesus estavam com Cristo, mas quando ele foi tirado, crucificado, todo mundo correu, se escondeu, e estavam com Cristo. Mas quando ele tirou ele deles, aí, quando ele ressuscitou o Espírito vivificante, quando receberam o Espírito Santo, passaram a estar em Cristo, porque o reino de Deus passou a habitar neles. Então, eles já não estavam mais com Cristo, mas estavam em Cristo. Então, essa palavra, ela diz isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, não o pecador, o pecado. Preste atenção, querido irmão. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, viu? Não é com vós, não. Habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, não é com vós não, presta atenção, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aí nós vamos aqui para o 12. Está vendo? O Espírito que em vós habita, não é com vós, não, ele habita, nós somos templo do Espírito Santo, o reino de Deus habita em nós. Está entendendo? Nós estamos em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deixou de ser homem para ser filho de Deus em Cristo.
E as coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram tudo novo. Efésios também 3,17 fala, se o amor de Cristo habita em vós, não é com vós. Tem muito crente dentro da igreja aí com Jesus, buscando Jesus todo dia. Meu querido irmão, se o reino de Deus habita em vós, se Cristo habita em vós, por que tu tem que buscar Ele? Eu vejo irmão que vai 3 vezes, 2 vezes por semana a monte, buscar a Deus. Quer dizer que se ele orar no quarto dele, fechar a porta, Deus não vai estar, porque não habita nele. Ele só vai poder ter um encontro com a presença de Deus lá no monte. Está entendendo? E os pastores não explicam isso. Não ensinam. Vamos subir o monte, sim, vamos orar, sim. Mas não significa que é no monte que vai estar o nosso socorro, não. Porque, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e todas as coisas. E que habita em mim, que habita em nós. Está entendendo? Quem clamar pela glória de Deus, onde estiver, entendeu? Tem até o louvor, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, não é no monte não, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ezequiel 36, ele fala, tá? Que eu permitirei ser solicitado pelo meu povo, e ele não fala que é no monte não, é aonde estiver, meu irmão, se Cristo habita em vós, tá? Então aí nós vamos para o 12, ele fala assim, pois irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque viver de segundo a carne, caminhaste para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está entendendo, querido irmão? Então, se nós vivemos em Cristo, somos co-herdeiros, somos filhos de Deus, nós temos que pensar segundo a mente de Cristo. Segundo a mente de Cristo, você veja bem o que aconteceu. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele teve uma caminhada aqui nessa terra, santificação horizontal, como está lá em Josué 3, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, né? Quando os sacerdotes passarem com a arca e a planta de seus pés tocarem na água, o Jordão se abrirá e vós seguireis na distância de 2.000 côvados. E aí vão viver o caminho que ainda não passaste, é o caminho da santificação, porque a presença do Senhor estava de uma extremidade à outra, porque a parte que eles tinham que fazer, até chegar onde o sacerdote estava com a arca, eles fizeram o passos dele em santificação. A outra parte da arca em diante, até chegar lá à margem, eles continuaram passando em seco, porque aí era o mais que Deus estava fazendo. Você está entendendo? Então, nós temos que viver a santificação horizontal. E nenhum homem conseguiu viver a santificação horizontal em todas as áreas de sua vida, em toda a sua plenitude. Ezequiel 14:14 fala, ainda que esses 3 homens estejam na terra, quando eu mandar as pragas tal, que ele assolar a terra, que ele explica lá, ainda que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó esteve sobre a terra, somente eles seriam salvos, ou salvariam por causa da sua justiça, porque a justiça deles não transcendiam nem para salvar os seus filhos, nem mais ninguém, só eles, mas porque eles não fizeram a justificação, a justiça deles não foram suficientes para toda a humanidade, era só para as vidas deles. Eles foram considerados justos diante de Deus, foram, mas segundo em algumas áreas de suas vidas, segundo o parecer de Deus. Mas Jesus não foi em todas as áreas, ele viveu a santificação horizontal em todas as áreas. Ele foi perfeito, ele foi irrepreensível e santo em todas as áreas. A santificação horizontal, porque tem a santificação vertical, que vem de cima para baixo, que o povo de Israel, quando saiu do Egito, o tempo todo era Deus agindo de cima para baixo, fazendo, abrindo o mar, fazendo tudo. Mas o povo mesmo não viveu em uma santificação horizontal.
tá? Porque Moisés foi escolhido de Deus, um instrumento de Deus, como Josué, como tantos outros profetas, Eliseu, Elias, para fazer a obra que Deus determinava, mas a obra era de Deus, não era deles não, eles eram um instrumento de Deus, e a unção, o poder vinha de cima para baixo, e eles eram utilizados diretamente por Deus, mas eles não viveram a santificação horizontal, não é menos, não é demérito para eles não, glória a Deus, que eles foram instrumentos bons ao Senhor, aos olhos do Senhor, para serem usados, né? Segundo as suas justiças que Deus achou neles, para libertar o povo de Israel como instrumento de Deus. Mas Jesus, não, Jesus veio ser o próprio Deus, tá? Aqui conosco, e ele viveu em todos os territórios, como está lá em Jeremias 17, o pecado de Judá está escrito na tábua do teu coração, né? Com diamante, com ponte agudo, com ponteiro de ferro, diamante, ponte agudo, em todas as áreas da tua vida, em todos os teus territórios, em todos os altos obreiros. Mas quando chegou Jesus, né, na tábua do coração de Jesus, todas as áreas foram perfeitas, foram santificadas horizontalmente. Deus na terra, vivendo a santificação horizontal, né? Quem estuda matemática sabe que você tem um cateto e o vértice, né? Do triângulo quadrilátero. Então, basicamente, se você ter uma noção figurada, seria por aí. Então, ele fez essa parte aí. O que ele recebeu do alto, ele praticou aqui na terra. Como ele fala, assim como recebo do Pai, assim eu a dou aqui a vocês. Então, vinha do alto e fazia um L. Entendeu? Estendendo a glória de Deus por sobre toda a terra. E a terra está toda a terra está cheia da glória de Deus. Tá entendendo? Porque houve uma santificação horizontal, que Jesus fez isso, tá? E ele não nos pediu nada, ele pediu o quê? Que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. E olha, ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E na hora lá da cruz ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele falou isso, sabe para quem? Para aqueles que chicotearam, para aqueles que cuspiram, para todos aqueles que o ultrajaram, que o envergonharam, que o vituperaram, tá entendendo? Para todas aquelas pessoas, ele deu uma segunda chance. Nota bem, querido irmão, que o primeiro a ir para o paraíso com ele não foram nem os seus discípulos, foi um bandido que estava ao seu lado, que também sofreu a morte de cruz, só não foi pregado na cruz igual ele, estava amarrado, um do lado e um do outro. Mas naquele momento ali, um daqueles bandidos chamou ele de mestre, reconheceu ele como filho de Deus e falou, quando lembras de mim quando estiver comigo no paraíso. E Jesus não quis nem saber o que ele tinha praticado para sofrer aquela morte de cruz, que era a morte de maldição. Quem era morto no madeiro era amaldiçoado, já está dentro da lei judaica, tá entendendo? E o que acontece? Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso, deu uma segunda chance. E muitas das vezes, meu irmão, a sua vida não vai para frente, porque você ainda vive, né, julgando e aplicando condenação no teu coração a um irmão que muitas das vezes não errou nem contigo, você só por terceiro que ele fez isso ou fez aquilo, tá? Se ele fez ou não, não importa. Meu irmão, em vez de julgar, em vez de condenar, em vez de virar a cara, tem gente que não consegue nem ouvir o nome da pessoa, ou ficar perto ou sentar numa mesa para comer junto. Tá entendendo? E a pessoa não fez nem com ela. Errou. Mas nenhuma condenação para que tá. Tu sabe se a pessoa se arrependeu, se ajoelhou, pediu perdão a Deus e Deus perdoou. Por que você agora você não gostaria de ter uma segunda chance, querido irmão? Fala a verdade. Se você que está em Cristo aí de repente, né, vem uma prova muito forte, você cai. Você não gostaria de ser igual aquele bandido lá na cruz? Senhor, me dá uma segunda chance. E por que tu não pode dar uma segunda chance no teu irmão? Que muitas das vezes não foi nem contigo que ele errou. Ah, vamos sentir a dor do nosso próximo? Vamos, do nosso irmão, vamos. Vamos orar a Deus para fortalecer, para enviar o Espírito Consolador, para refazer aquele irmão que sofreu aquele baque devido à ação do outro irmão. Mas vamos também orar para pedir a misericórdia de Deus para aquele irmão que errou, que foi o agente. Que é isso que o Filho de Deus faz. Tá entendendo? Porque Deus é santo, importa que seus filhos também têm que ser santos. Não amaldiçoeis, abençoais uns aos outros. Porque como está escrito, que amaldiçoar, será amaldiçoado, que abençoar, será abençoado. O que ligado na terra, será ligado no céu. Mas e aí lá no céu, quando chegar lá? Ah, você amaldiçoou, mas também tu errou aqui, ali, mesmo estando em mim. Teve alguns detalhezinhos que você, né, que você foi negligente. E aí, como é que fica? Para mim não tem pecado grande nem pecado pequeno. Como é que a gente vai resolver isso? Eu perdoei um ladrão lá na cruz, com morte de maldição, de madeiro. E aí? E você não pode perdoar uma segunda chance para o teu irmão que não errou nem contigo.
Tá entendendo, querido irmão? Então, vamos prestar muita atenção nessa situação aí, porque não é assim não, nós temos que ser, né, tirar, né, nos revestirmos da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, e nos revestirmos do seu amor, da seiva de Deus, que é o amor incondicional que ele teve por nós ao morrer na cruz.